Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre operações com odds desajustadas. Aquelas situações em que a odd da casa não reflete a probabilidade real do evento acontecer. E eu vou usar como ferramenta o Pekball, que facilita tudo. Ele já traz tudo calculado sem eu precisar quebrar a cabeça e fazer os cálculos manualmente. Antes de começar, já quero agradecer a todo mundo que está curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do canal. Isso me motiva demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Então, muito obrigada mesmo pela confiança. Primeiro, vamos entender rapidinho o conceito dessas odds erradas. A casa vai te oferecer uma odd baseada na probabilidade que ela calcula daquele evento acontecer. Mas, às vezes, ela precifica a odd de forma equivocada, e é aí que a odd fica desajustada. Ou seja, ela fica acima do que realmente deveria estar. Por exemplo, se a chance real de acontecer um gol for de 60%, a odd justa seria 1,66. Se a casa estiver pagando 1,90, isso já é uma odd errada. Por quê? A diferença entre o que a casa está oferecendo e a probabilidade, no caso, seria 0,36. Estaria no positivo. Sempre que esse número estiver positivo, significa que a casa precificou de uma forma errada. E é exatamente nesse tipo de situação que o lucro vem a longo prazo. E aqui no meu canal, todo dia eu mando uma lista de odds desajustadas. E isso faz parte do projeto que eu tenho só com esse tipo de entrada. Eu comecei ele em janeiro e de lá para cá tá com lucro acumulado de 34 unidades. Claro que nem tudo são flores e às vezes vem uma sequência de red, mas se não me engano só fechamos no negativo em 3 meses. Os outros 6, que é até setembro, foram positivos. Então é algo que a longo prazo dá resultado. Se você quiser ter acesso a essas entradas ou ver a planilha dessas odds desajustadas, eu vou deixar o link do meu canal gratuito do Telegram aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Como vocês podem ver, aqui no aplicativo do Pekball, a lista é exatamente a mesma que eu mandei lá no grupo. A primeira entrada que o Pekball sugere é para mais 9 escanteios no Aston Villa. Ele diz que isso aconteceu em 80% dos últimos jogos e considera que a probabilidade seja de 80%. Com base nessa probabilidade, qual seria a odd justa? Vou abrir a calculadora aqui e para calcular a odd, você pega um número inteiro, né? Divide pela probabilidade 0,80. Que vai te dar 1,25. Essa é a odd que deveria estar. Ele já mostra aqui em EV, que é o valor esperado. Mas ele mostra aqui a odd 1,78. Esse número às vezes não é exatamente o mesmo da Bet365, porque ele faz uma média entre as casas de aposta. Mas vamos abrir aqui a Bet365 e ver qual odd está. Vamos abrir aqui. Escanteios mais 9 escanteios. Olha lá, a odd está 1,72, ou seja, o valor da diferença está entre 0,47. Essa coluna já mostra o saldo entre a odd que a casa te dá menos o valor que você calculou. Toda vez que esse número for positivo, significa que a casa colocou a odd errada. Mas isso não significa que é certeza que a aposta vai bater. Isso é apenas uma vantagem sobre a casa. Vocês têm que ter muito claro isso. Agora vamos aqui para o segundo jogo do Raio Vallecano. Para sair mais 4 escanteios no primeiro tempo, a probabilidade é de 85%. Vamos ver aqui na Bet365 quanto ela está oferecendo. Vamos procurar aqui o Raio Vallecano. Para mais 4 escanteios no primeiro tempo, está oferecendo uma odd de 1,90. O correto seria estar 1,18. Com 85% de probabilidade, a chance era para estar 1,18. Vamos calcular aqui. Para quem não entendeu, primeiro você coloca o 1, número inteiro, divide pela probabilidade de 85%, é 0,85, que vai dar 1,1764, eles arredondaram para 1,18. E na Bet 365 está 1,90 aqui, como vocês podem ver. Já aqui no Breda Blick, a probabilidade é de 80% para acontecer o race. Então a odd deveria estar 1,25. Mas na Bet365 está acima de 2. Ou seja, ela está muito errada. Uma odd maior que 2 para um evento que aconteceu em 80% das vezes, bom, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos ver aqui o race. Olha lá. 2,62. Cabe até um race 9 com odd 5.
E aqui no Celta, 90% de probabilidade, a odd correta seria 1,10. Mas na Bet365 tá girando por volta de 1,70. Vamos abrir esse jogo para conferir essa odd. Para mim, eu acho que essa aqui é a mais fácil. E aqui, ó, na Bet365 tá 1,70. E a última, ela considera uma vitória do Porto. Eu particularmente acho a mais difícil de acontecer, mas vamos mesmo assim para mostrar aqui para vocês. Uma odd girando aí acima de 2,7. Vamos pegar aqui, colocar a vitória do Porto. Eu vou colocar aí em cada evento R$5, só para mostrar aqui para vocês. Vou colocar 1,25 aqui num bingo, porque odd 40 vai que bate, né? A gente nunca sabe. Entradas feitas, conforme for saindo o resultado, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, já aqui no intervalo dos jogos, aqui no Raio Vallecano, a gente precisava de 5 escanteios no primeiro tempo e saíram 7 escanteios. Já tivemos o nosso primeiro green. As outras apostas estão caminhando aqui. Vamos aguardar para ver se vai bater. Aqui no Breidablik, a gente precisava de Race 7. Acabou que o Breidablik fez 10 escanteios, pagou até Race 9, que estava a odd 5. Uma odd totalmente errada, muito errada mesmo. E a gente conseguiu pegar aí uma odd muito boa. E aqui também no Aston Villa, saíram 11 escanteios. A gente precisava de 10. Totalizando por enquanto 3 greens nos 3 jogos. Só falta agora o jogo do Porto e o jogo do Celta. Vamos aguardar aí para ver se vai bater essas operações. E aqui no Celta, menos de 20 minutos já pagou a ambas marcam com mais uma aposta ganha. No geral, a gente já está no lucro, 5 entradas, 4 greens. Só falta esperar aí o Porto, que já está perdendo de 1-0. Vamos ver aí se o Porto vai ter força para virar esse jogo. Bom, pessoal, infelizmente o Porto acabou tomando outro gol. E o Nottingham Forest acabou ganhando de 2-0. Para mim, era a entrada com mais risco por se tratar de um resultado. Mas, no geral, a gente teve 4 greens e 1 red. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as entradas que eu fiz baseado no Packball. Como eu já disse, é uma ferramenta que facilita bastante, porque ela já traz todas as probabilidades, já traz as odds, já traz o valor esperado, sem a gente precisar calcular manualmente. Então, isso otimiza bastante o nosso tempo. Se você não tem condição de assinar o Packball ou não quer assinar, dá para fazer manualmente, tranquilamente. Então, primeiro você calcula a probabilidade do evento, depois, com base nessa probabilidade, você calcula a odd, e aí depois você vai na casa de aposta e compara a sua odd com a odd da casa. É um pouco trabalhoso, mas também dá certo. Mas se você não usa o Packball e gostou, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você fazer a assinatura. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Agora me conta aqui nos comentários se você costuma fazer esse tipo de cálculo e se você já pegou um erro muito grande da Bet365. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!